Agora, Bruna, deixa eu voltar nesse tema da postura do presidente da República, porque essa postura me chamou bastante atenção. O presidente vindo a público justamente lamentar as mortes, estando presente justamente nas áreas mais afetadas, mas essa não foi a postura adotada pelo presidente da República no momento de pandemia. Eu me lembro muito bem daquelas falas um pouco mais fortes do presidente, que inclusive repercutiram muito, como por exemplo, eu não sou coveiro, e daí quer que eu faça o quê? Por que o presidente da República tem essa diferença de postura? Por exemplo, por que ele não foi visitar um hospital público justamente em que faltavam leitos de UTI e em relação às chuvas ele faz exatamente aquilo que a gente pelo menos espera? Olha, Paulo, boa tarde aos colegas, a todos que nos acompanham. A sua pergunta é muito boa, porque de fato o que mais fragilizou a imagem do Bolsonaro, mesmo junto ao seu eleitorado, foi a gestão da pandemia, né? Foi uma série de tropeços. O Bolsonaro ele se preocupou muito mais com as picuinhas relacionadas à disputa de poder em Brasília, o fato de o STF dar todo o poder para governadores e prefeitos. Então ele ficou muito preocupado com isso e ele não soube se colocar acima dessas disputas de poder, mesmo porque ele era o alvo das disputas de poder, né? Todos os seus adversários usaram a pandemia para atacá-lo sistematicamente. E como era algo muito novo, e aí ele acabou apostando naquele medicamento que foi a cloroquina, e aí isso também gerou uma série de polêmicas, e aí depois teve a questão da Pfizer de não dar garantia nenhuma com o contrato, ele ficou preocupado, porque é uma responsabilidade muito grande. Foram tantos os problemas da pandemia. E a maneira como o Bolsonaro respondeu a cada um desses problemas sofreu tantos ecos, né? Tantas repercussões negativas, que talvez, Paulo, ele inclusive tenha aprendido com os erros, né? E a gente está vendo que agora, num momento justamente de catástrofe, tanto na Bahia, quando ele esteve bem no comecinho, né? O Rui Costa, ele disse, onde está o Bolsonaro? Lá no Natal, o Bolsonaro já tinha ido 1 mês atrás e deixado 4 pessoas lá trabalhando. Então ele compareceu, ele esteve lá naqueles desastres da Bahia, agora aqui em São Paulo, ele tem mostrado, digamos assim, uma mudança de atitude para com o povo brasileiro no que diz respeito à sensibilidade. Então, talvez, Paulo, justamente a sua péssima comunicação e todas as atitudes canhestras, no sentido de falhas mesmo, que ele teve como presidente da República durante a pandemia, a gente está vendo que ele aprendeu com os erros, porque nos últimos desastres ele tem ido muito bem, né? E eu também gostaria de sublinhar que o próprio governador João Dória, que foi alguém que também na pandemia cometeu muitos erros, assim, de diversas frentes, e também quis politizar, se colocar como primeiro da vacina, também teve uma postura elogiável diante desse desastre, que diferentemente lá do governador da Bahia, que ficou sambando em cima do desastre, das mortes daquelas pessoas, João Dória simplesmente falou que bom que o presidente estará aqui, é bem recebido, porque sabe que uma visita do presidente sempre vem junto, né, com uma possível liberação de orçamento, e está certíssimo. Em prol do país, da organização dos estados, do povo, todas essas disputas políticas têm que ser enterradas. Então, aí, no caso, a atitude de ambos foi muito equilibrada, o que é uma boa notícia. A gente percebe que mesmo Bolsonaro e João Dória sendo tão diferentes, né, felizmente ambos não são petistas, né, e não sendo petistas, conseguiram ter uma atitude decente diante da atual situação.